Fala cabeleireiro, prazer, eu sou Fábio Oliver, cabeleireiro, empresário e proprietário de um dos maiores e melhores salões de Belo Horizonte. Assistindo esse vídeo você vai melhorar a sua técnica, conseguir atrair novos clientes que vão pagar corretamente pelos seus serviços, vai conseguir se posicionar como referência no seu bairro, na sua cidade, independente de onde você esteja, e tudo isso sem precisar ficar fazendo dancinha no TikTok. Fala cabeleireiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal do YouTube. Hoje eu tô aqui com a Rafaela e a gente conversou. E o tema da aula de hoje ainda vai continuar sendo o que é fundamento e o que é detalhe. Bom, como vocês podem ver junto comigo, o cabelo da Rafa já está muito bonito, ele já tem uma densidade de cor, um volume de cor muito bom e muito bonito. A base dela é uma base bem clarinha, ela tem um cabelo loiro médio, natural, quase um loiro claro, que na hora de construir, fazer essa construção das mechas dela, é muito bom porque eu não preciso deixar o cabelo clarear muito. E qual que é a ideia para o cabelo dela? É trazer volume de cor, só que volume de cor de forma mais evidente. Como assim, Fábio? Volume de cor de forma mais evidente. O cabelo dela hoje está tão natural que ele meio que some conforme for a raiz, olha só para vocês verem. Ele tá muito naturalzinho e eu quero trazer aqui mais explosão de cor. Eu quero trazer mais diferenciação de mechas. Para isso eu vou trabalhar mechas mais largas, mais evidentes, mas sem ficar marcado. Ela também deixou enfatizado comigo que ela gosta de um contorno bem iluminado, né? E a ideia vai ser basicamente isso. Aproveitar a cor natural do cabelo dela e trazer uma mecha um pouco mais evidente em tons de dourado. O cabelo dela hoje está um pouquinho mais frio, eu vou deixar ele um dourado um pouquinho mais quente para esquentar mais o tom de pele dela e ao mesmo tempo deixar essas mechas mais largas e mais evidentes. Então vou mostrar para vocês num passo a passo como eu faço mechas no estilo mais fitado e o que é fundamento e o que é detalhe dentro dessa técnica. Então vamos lá, galera, como essa aula a gente está abordando o tema fundamento versus detalhe, eu quero explicar para vocês quais vão ser os fundamentos dessa técnica para a gente entregar este resultado com mais explosão de cor e com mechas mais bem definidas. Então, para isso, eu vou exemplificar visualmente para vocês como que vocês vão trazer uma mecha mais larga com mais explosão de cor. Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, ela tá com o cabelo todo muito monocromático, que é o quê? Um cabelo tom sobre tom e ela já tem a raiz clara. Para mim trazer esse efeito de mechas mais fitadas, eu vou trabalhar como se fosse pequenas fitas caindo sobre essa mecha, trazendo muita evidência de cor. E até mesmo o desfiado que eu vou fazer, ele vai ser um desfiado menor. Então essa mecha ela vai ter aqui meio dedo de profundidade, onde eu vou trabalhar uma técnica que eu chamo de fitas. Então é como se eu fizesse pequenas fitagens no cabelo. E até mesmo para essa técnica aparecer, a quantidade de mechas que eu coloco na cabeça, ela tem que ser menor do que uma quantidade normal. Por quê? Ela já tem muito volume de cor. Se eu pego muita mecha, eu acabo sobressaindo mecha sobre mechas e eu perco o efeito de fita. Então, fundamento dessa técnica é trabalhar fitas de contraste alto, para que a mecha fique bem evidente. Lembrando que o contraste ele não vai ser alto, porque a raiz dela é clara. Então a gente vai evidenciar este cabelo com as fitas. Então agora a gente vai para o nosso passo a passo, na prática, para vocês verem o que é fundamento e o que é detalhe da técnica. Então aqui, galera, o que eu fiz? Eu dividi em dois templates, um direito e um esquerdo, onde eu vou fazer os contornos. Quando eu falo que é detalhe versus fundamento, eu pegar este cabelinho aqui, ó, ele vai ficar dando uma sensação mais de cabelo quebrado do que cabelo mechado no cabelo. Por quê? Ele já tá pequeno, então isso é detalhe. Se eu descoloro esse cabelo, ele vai ficar com a sensação de cabelo danificado. Eu já tiro ele da minha sequência de mechas e vou aqui, ó, já trabalhar a minha fita. Como eu quero essa mecha mais evidente, eu trabalho a fita antes de desfiar o cabelo. Por quê, Fábio? Porque eu quero ela com muita evidência. Pode vir, Brian, por favor. E o Brian vai fazer essa aplicação bem marcadinha. Por quê?
porque eu quero que tenha volume de cor. Ele vai raspar até onde está a parte marrom do cabelo e vai deixar essa parte que está mais clara sem passar. E aí, por que eu falo com vocês o que é fundamento e o que é detalhe? Se ele passa nessa parte e já está descolorido, esse cabelo vai clarear muito. Então isso é detalhe. Qual que é o fundamento da técnica? Trabalhar ela toda em fitas, para que a gente tenha definição de mecha. Outra coisa que é detalhe, só que a gente usa como fundamento, é quando eu faço a slice antes e depois. Se eu fizer este movimento aqui antes de desfiar o cabelo, eu vou ter uma mecha mais definida. Se eu desfiar o cabelo e depois fazer essa definição, eu vou ter uma mecha mais suave. Então, quando se fala fitas, se eu faço a slice ou a fita antes de desfiar, ela fica mais evidente. Então, tá aí essa dica própria para você diferenciar o que é fundamento e o que é detalhe. Para tudo que você está fazendo nesse exato momento, eu já consegui trazer algum conteúdo de alta relevância para você? Se a sua resposta é sim, já me segue aqui no canal para você não perder mais conteúdos como esse. Bom, montei aqui a parte do contorno, vou mostrar para vocês aqui que ela tem muito cabelinho novo nessa nuca. Então eu posso montar essa mecha e também eu posso pular essa mecha. Por quê, Fábio? Porque se eu fizer esses cabelinhos aqui de baixo, vai ficar parecendo mais cabelo quebrado. Então eu vou colocar uma mecha com uma fita aqui somente para terminar de preencher este contorno. No caso, quando você estiver trabalhando sozinho, eu vou te mostrar como é que você faz essa aplicação. Você desfia a mecha, trava esse pente, vem aqui ó, e faz a aplicação bem marcadinha, já travando. Tira o pente, se caso você precisasse dar uma esfumadinha, se caso não, você vem aplicando até onde está escuro. Para trabalhar sozinho, pessoal, caso tenha alguém que esteja assistindo esse vídeo e não tenha assistente ou colorista trabalhando na equipe, trabalhar com a isomanta e com plaquete é sempre a melhor solução. E por que isso, Fábio? Porque a plaquete, você faz a aplicação diretamente do produto no cabelo e a isomanta ela só serve somente para isolar o cabelo. Então, como você está fazendo somente o isolamento, não tem influência do calor. Se não tem influência do calor, o cabelo clareia com mais saúde. Isso é muito importante, você entregar um cabelo extremamente saudável para sua cliente. Aqui, pessoal, eu quero que vocês vejam como ficou bem larguinha essa mecha, tá vendo? Ó, bem larga, porque eu quero que caia com muita explosão de cor. Então, toda vez que você for fazer uma confecção de mechas, o ideal é que você defina qual técnica que você vai usar e após definir a técnica que você for usar, já alinhado isso com a sua cliente, você fazer a parte da execução. E tem um fator que eu acho muito importante, eu quero deixar isso bem claro para vocês aqui, que é o seguinte: se você ainda não faz nem um arroz com feijão bem básico e bem feito, não adianta querer pular etapas do processo, não adianta querer pular partes do fundamento. O fundamento é a base, é a sustentação que você vai usar para colocar detalhes e acabamento depois no seu trabalho. Então, se você já é um profissional de alta performance, você vai atrás dos detalhes. Se você é um profissional iniciante, você vai usar a base de fundamento para estruturar a sua técnica e entregar o resultado final para o seu cliente. Fechado? E aqui, pessoal, fizemos praticamente um template só, um quadrante nessa lateral da parte de trás toda. E como eu falei com vocês, aqui a quantidade de mechas influencia muito mais, porque ela já tem uma sobreposição de cor, do que uma grande quantidade. Porque aqui eu quero preservar o máximo possível o contraste. Então, como eu montei uma mecha aqui, montei uma aqui, eu já vou colocar uma na sequência nesse centro. E aí, ao invés de colocar somente uma mecha muito larga, eu venho aqui e coloco mais 3 fitas. Essas fitas elas têm aproximadamente um dedo ou meio dedo de largura, como eu vou mostrar para vocês aqui.
fazendo os ajustes, tá vendo? E agora eu faço aquele leve e breve desfiado. Lembrando que eu quero que essa mecha caia com mais volume de cor. Se eu quero que ela caia com mais volume de cor, eu desfio aqui, ó, só em torno desses 15 a 20%. Travei com o pente aqui e faço a aplicação. Bom, se esse vídeo está fazendo muito sentido para você e você já conseguiu pegar vários insights, chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com seu amigo cabeleireiro, com seu parente, com seu familiar e ajudá-lo a alcançar os resultados que ele sempre sonhou. Agora, para você que já é profissional da área há muito tempo e está atrás dos detalhes, o que eu vou fazer aqui? Essa técnica a gente chama de nuvem. Eu vou dar uma leve desfiadinha nessa ponta e vou passar um pouquinho do pó descolorante, deixando agir para fora somente para dar uma desoxidada nessa ponta. Aqui eu já venho fazendo um gráfico aqui, ó, para não marcar o cabelo. E eu vou deixar ela agindo para fora. Por quê? Eu quero somente desoxidar. Então eu venho aqui, ó, deixo ela agindo para fora. Como eu quero uma mecha mais marcada, mais evidente, como eu disse para vocês, eu venho, faço uma costura, desfio pouco, que a intenção aqui não é perder volume de cor, é ganhar volume de cor, só que ganhar volume de cor de forma expressiva, não de forma suave. Venho aqui de novo, faço meu gráfico. Vou aplicar o produto e como eu quero somente desoxidar, eu deixo agindo para fora. Então, isso daqui já é detalhe que faz a diferença. Por quê? Porque na hora que for caindo o design de mechas, você já vai ter algumas pontas mais acesas. Só que para fazer essa construção, o que eu fiz? Eu deixei mais fundo. Se eu deixo mais fundo, eu tenho mais contraste. Se eu tenho mais contraste, eu acendo ponta e ainda permito que o contraste seja sobressalente. Então, detalhe faz a diferença quando o fundamento é bom. E aí, galera, um detalhe que eu quero deixar muito pautado com vocês aqui é o seguinte. Às vezes você vai fazer um cabelo um pouco mais escuro e aqui eu tô trazendo uma técnica em um modelo que tem um cabelo mais claro. Bom, ela fica bonita também, só que quanto mais escuro o cabelo for, mais contraste você vai ter. Então, por exemplo, se você pegar uma base muito escura, como um 4, ou até mesmo um 5, um pouquinho mais fechadinho, para deixar loira, você tem que ter ciência que essa mecha vai ficar muito fitada, vai ficar um pouco marcada. Como a Rafa tem um cabelo um pouquinho mais claro, isso nos permite deixar uma mecha mais evidente, porque a base dela vai misturar bem. Chegamos à parte do contorno, e a Rafa já mandou avisar que ela quer aquele contorno iluminado. E a gente tem que observar aqui algumas coisas. O primeiro é que ela tem um formato de coração na frente. Então, por mais que eu vá montar esse contorno numa sequência, ele nunca vai ficar muito aceso, porque para mim preencher este contorno, eu já tenho que colocar ele numa linha diagonal. Então, como eu coloco ele numa linha diagonal, ele já se torna um contorno interno. Então, qual que é o ideal aqui? Eu vou colocar uma sequência de um contorno interno e depois eu colocar mais uma ou duas mechinhas em sequência na horizontal para que a gente tenha mais explosão de cor. Mas toda vez que o seu cliente tiver um contorno em formato de coração, o ideal é que você siga este formato e faça o preenchimento dos contornos da cabeça. E aí dessa forma ela vai ter um contorno todo muito bem iluminado. Já consegui gerar valor para você de verdade? Então faz um favor para mim nesse exato momento. Curte essa aula e comenta o que você está achando. E tá aqui, pessoal, o resultado final do nosso cabelo, o cabelinho da Rafa. Como vocês podem ver, trouxe uma perspectiva diferente, trazendo luz para a raiz, só que com essas mechas mais evidentes. Você consegue ver a fita da mecha em vez de um cabelo muito monocromático. Bom, com isso eu fiz algum efeito de pontas também para tirar, mas levemente,
para tirar um pouco do efeito monocromático demais. Dei uma preenchida boa nos contornos dela, porque ela usa o cabelo muito preso. Então a ideia era trazer essa luminosidade para o cabelo, trazer esses pontos de luz, e aqui foi um retoque totalmente estratégico. Como eu falei com vocês, o fundamento dessa técnica era trazer luz, trazer uma perspectiva, começar a aumentar o contraste. Olha só que legal, o cabelo não ficou nada marcado e sem precisar fazer mechas inversas no cabelo dela. Espero que vocês tenham gostado dessa super aula que está disponível para vocês. Não se esquece de seguir o canal aí no YouTube, tá bom? E grande abraço e beijo grande no coração de vocês. Até a próxima aula.